Olá, empreendedora! Tudo bem com você? Eu sou a Karen Oliveira, empreendedora há 7 anos à frente da Verde Cunha Alimentação Saudável. Você está no programa Lucre com Marmitas. Aqui a gente fala sobre negócios, sobre como crescer a sua marmitaria. E esse episódio em especial é um aquecimento para a Semana Marmitaria 10K. Vai começar no dia 1º de abril e será uma série com 3 episódios onde você vai descobrir o caminho para faturar R$10 mil todos os meses com marmitas saudáveis. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as plataformas de venda. E uma delas é o iFood. Existem muitas dúvidas se vale a pena, se não vale a pena estar dentro do iFood para vender as suas marmitas, certo? O iFood pode sim ser uma maneira de você aumentar as suas vendas. A grande questão é, vale a pena? Na verdade, a grande questão é, vale a pena para você estar dentro do iFood neste momento da sua empresa? É importante entender que cada negócio é único e as decisões que você toma são baseadas no momento em que sua empresa se encontra. Você está começando? Você já tem dinheiro para investir? Você não tem dinheiro para investir? Você já vende muito bem? Você tem funcionários? Você tem estrutura para conseguir aumentar uma demanda? E se não der certo, você tem um plano? Você tem uma reserva? São muitas questões que precisam ser levadas em conta na hora de tomar uma decisão como essa. Estar dentro do iFood com certeza vai trazer benefícios para sua empresa, desde que você saiba como usar a plataforma, é claro. Mas o iFood ele te oferece algumas oportunidades de alcançar um público muito maior, de aumentar as suas vendas, de marcar o território. Então, além do seu Instagram, você também está presente em outra plataforma de venda. E claro, um dos benefícios mais queridos é a possibilidade de oferecer cupons de descontos para os seus clientes, o que chama bastante clientela. As pessoas adoram utilizar aqueles cupons de desconto e benefícios que o iFood oferece, né? Porém, existem também alguns contras de estar no iFood, como por exemplo, as taxas, os juros, que são altíssimos. E isso pode impactar muito na sua margem de lucro. Então, às vezes, você imagina que vai aumentar as suas vendas e você pode até conseguir aumentar as suas vendas, porém, o seu lucro ele vai diminuir muito. E isso pode colocar em risco o seu negócio e fazer com que você trabalhe mais sem ter um retorno realmente benéfico para você. Conseguiu entender? E além disso, você também perde um pouco do controle da entrega, da experiência do cliente, caso você opte pela entrega do próprio iFood. Porque a gente sabe que você nem sempre vai conseguir assumir as próprias entregas. Então, se no seu caso você não consegue fazer as entregas de forma autônoma, né, você mesma ir lá e fazer as entregas do iFood e precisa utilizar o entregador próprio deles, você está correndo um risco dessa experiência do cliente não ser tão legal. E isso com certeza vai voltar para você mesma, porque a gente sabe que lá no iFood as avaliações positivas, a quantidade de estrelinhas, a sua pontuação é muito importante para que você consiga realmente vender. E agora eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência com o iFood, um pouco da experiência da Verde Cunha Alimentação Saudável lá dentro do iFood. Então assim, para ser bem sincera com você, eu não tenho uma grande experiência no iFood. Por quê? Porque dentro da minha cidade não existe iFood, minha cidade é muito pequena, então aqui a gente não tem o iFood. Aqui era o único lugar onde eu poderia trabalhar com pronta entrega, que é a proposta do iFood, né? É o cliente pedir e você entregar logo em seguida. Então, na minha cidade eu não conseguia trabalhar dessa forma e mesmo entregando em outras 2 cidades, né, na época, eu não conseguiria estar dentro do iFood nessas outras cidades, porque ficava a 50, 60 quilômetros de distância daqui. Então, eu sempre trabalhei somente pelo Instagram e funcionou muito bem dessa forma por muito tempo. Mas no ano passado eu tive uma experiência com uma loja física. Por um ano eu tive uma loja física em outra cidade. E aí sim a gente conseguiu estar dentro do iFood e eu consegui ter essa experiência dentro dessa plataforma. A loja física ficava em uma cidade onde o iFood era muito utilizado. Então, desde o início a gente pensou que seria uma ótima maneira de aumentar as nossas vendas e de conseguir mais clientes, de conseguir mais visibilidade para nossa empresa. Gente, quando eu falo nossa, é porque eu e meu marido, né, a gente trabalhava junto na época, então a empresa é nossa.
E, inclusive, foi o André que teve mais essa experiência ali no iFood, né? Ele cuidou de tudo, ele contratou um consultor para realmente falar para ele como deveria ser arrumada ali o iFood, como que a gente poderia utilizar das ferramentas, enfim. A gente teve esse auxílio de um consultor na época e foi bem legal, foi bem interessante, porque a gente conseguiu entender rapidamente como funcionava a plataforma. Mas a pergunta que não quer calar, valeu a pena ter o iFood ou não valeu a pena? A minha experiência é que não valeu a pena, mas existe um porém. O porém é, eu nunca foquei todas as minhas forças dentro da plataforma do iFood. O iFood nunca foi a minha principal fonte de venda, sabe? O iFood nunca foi a principal forma que eu utilizava para vender. Por quê? Porque quando eu decidi entrar no iFood, eu já tinha uma força muito grande dentro do Instagram e dentro do meu próprio site de pedidos na época. Então, o iFood, ele veio como um agregado. Ele veio como uma forma mesmo de marcação de território, de conseguir maior visibilidade. Porém, as nossas forças, elas continuaram sendo no Instagram. Então, a gente teve, sim, algumas vendas pelo iFood, a gente teve ótimas avaliações no iFood, mas ainda assim a gente achou que deu um pouco mais de trabalho. A gente tinha uma demanda muito grande acontecendo aqui pelo Instagram e tinha a demanda do iFood. Então, acontecia de atrasar um pedido, acontecia de não ver o chat ali com o cliente, não conseguir responder, enfim. Aconteceram alguns episódios assim que interferiram um pouco na nossa experiência ali com o iFood. Mas eu acredito que o principal foi a precificação. A gente precisou subir um pouco os nossos preços dentro da plataforma por conta dos altíssimos juros e taxas que existiam ali. Além disso, quem trabalha com iFood sabe, o dinheiro não cai na sua conta instantaneamente. E pra gente que é empreendedor, o giro do dinheiro ele é muito importante. Você receber esse dinheiro ali depois de 30 dias ou ter que pagar mais taxa ainda para receber esse dinheiro mais rapidamente, atrapalha o fluxo de caixa da empresa. E não só isso, por conta da falta de tempo de investir no iFood, a gente não conseguia utilizar todos os benefícios que a plataforma oferecia pra gente. Então a gente pouco conseguiu utilizar as ações, as promoções que aconteciam ali dentro, porque a gente estava focado na nossa outra fonte de venda, que era o Instagram. E é por isso que eu falo pra você que a minha experiência foi muito pequena para eu dizer se você pode se espelhar ou não na minha experiência para tomar uma decisão para o seu negócio. O que eu posso dizer é que se eu fosse voltar para o iFood hoje, eu tomaria algumas atitudes diferentes. Eu estudaria muito mais a plataforma, eu iria aproveitar todos os benefícios que ela me oferece, eu iria pensar em como não repassar esses juros e essas taxas para o meu cliente, iria negociar, eu iria atrás de maneiras que me fizesse aproveitar o iFood de uma forma que não prejudicasse o meu fluxo de caixa e também não prejudicasse o meu cliente. Resumo da história, eu tive uma experiência com o iFood, foi muito pequena para realmente entender se foi uma experiência boa ou não. Na época não fez tanta diferença assim para mim. E o meu negócio sobreviveu facilmente fora do iFood também. Foi bem tranquilo porque eu já tinha essa presença online, eu já trabalhava com o meu Instagram. Porém, como uma boa empreendedora e como uma mentora de negócios aqui, eu estudo maneiras, né, que você erra dentro de plataformas de venda e que você acerta dentro de plataformas de venda. Então, o que eu posso te dizer é, se você quer vender pelo iFood, se você quer estar dentro do iFood, não cometa o erro de achar que é simplesmente fazer o seu cadastro e colocar os seus pratos ali. É um erro muito comum de você imaginar que só de se cadastrar no iFood e disponibilizar o seu cardápio ali, você já vai conseguir aumentar suas vendas automaticamente, como um passe de mágica. O iFood, assim como o Instagram, precisa de uma estratégia sólida. Ele precisa de estratégia de marketing. Ele precisa oferecer um serviço de qualidade, um atendimento rápido, uma entrega eficiente, algo que realmente vai fazer com que esse cliente volte e deixe uma avaliação positiva para você. Então, para dar certo realmente no iFood, você precisa estudar essa plataforma, você precisa investir nessa plataforma, precisa investir em ótimas fotos, precisa criar promoções que sejam realmente atrativas, precisa investir em entrega de qualidade, que é o principal. A sua comida precisa chegar quente se você for entregar quente, ou congelada se você for entregar congelada. Não dá para a comida chegar fria ou chegar descongelando na casa do cliente. A entrega tem que ser excelente. Se eu tivesse que resumir o iFood a uma palavra, seria entrega. Tudo que você faz dentro do iFood precisa refletir em uma entrega de excelência. Esse cliente precisa ficar
tão grato, mas tão grato, que ele vai te deixar uma avaliação positiva, vai te indicar e vai continuar comprando sempre de você. Então tá, a gente deu aqui uma resumida dos prós e contras de trabalhar com o iFood, de ter a sua marmitaria dentro do iFood. Mas como que você decide se isso é para você ou não é para você? Se é o momento de você estar no iFood ou não? Como que você toma essa decisão? Como eu disse lá no início do vídeo, tomar uma decisão dessa requer você refletir sobre o momento em que sua empresa está. Então, se você está começando a sua empresa agora, se você é iniciante na área, eu pediria que você refletisse um pouco se esses custos realmente vão fazer sentido para você agora. Pode ser que com essa decisão você desestabilize o caixa da sua empresa. Então agora é importante que você tenha capital de giro e assumir juros e taxas e esse tempo de recebimento do dinheiro pode colocar o seu negócio em risco. Agora, se você já está há mais tempo no mercado, já está conseguindo vender bem, já tem clientes, será que vale realmente a pena você considerar uma nova plataforma de vendas ou vale mais a pena você conseguir captar novos clientes de uma outra forma, continuar investindo naquilo que já tem dado certo? E para decidir isso, eu separei aqui para você 5 dicas que podem te ajudar a tomar essa decisão nesse momento. Primeira coisa, analise os custos e a margem de lucro. Você precisa saber exatamente quais são as taxas e comissões que você está pagando para essa plataforma. Porque sim, gente, a gente se engana. Você acha que é somente aquela taxa que você vê ali, mas quando você vai mais a fundo, existe a taxa de venda, a taxa de recebimento, a taxa de antecipação, a taxa de passar o link para o cliente, enfim. São tantas taxas e comissões que você pode se perder. Então é necessário que você avalie e faça um levantamento de todas essas taxas. Coloque realmente no papel para entender qual deve ser a sua precificação dentro do iFood, qual deve ser o seu lucro, porque obviamente você não vai lucrar a mesma coisa que você lucraria fora do iFood se tiver o mesmo preço. Então, ou você vai precisar lucrar um pouco menos para manter aquele preço que você já tem, ou você vai precisar utilizar uma precificação diferenciada aqui dentro do iFood. A segunda dica é você avaliar a demanda e a concorrência local. O que os clientes têm falado? Algum cliente seu já pediu que você estivesse no iFood? Você já recebeu perguntas se você está no iFood? Você já ouviu alguma conversa, algum comentário de que seria interessante ter alimentação saudável dentro do iFood? Porque muitas vezes pode sim ser uma busca de clientes que consomem ali na plataforma e não estão encontrando. Então pode ser uma oportunidade para você. E a mesma coisa acontece com a concorrência. Você já avaliou se os seus concorrentes estão dentro do iFood? Como está o negócio deles dentro do iFood? Você já deu uma pesquisada em quais são os comentários, quais são as avaliações, se existem reclamações, se existem sugestões? Você precisa fazer essa pesquisa ali dentro da plataforma e correlacionar isso com a demanda. Por quê? Porque se tiver uma procura por alimentação saudável dentro do iFood e os seus concorrentes ainda não estiverem lá, pode ser uma oportunidade para você. A terceira dica, e na minha opinião a mais importante, é você avaliar a sua capacidade de entrega, a sua logística. Uma coisa que eu sempre falo é que pode dar errado, mas pode dar certo. E você tem que estar preparada para as duas opções. Então pode ser que você entre no iFood e suas vendas aumentem pouco ou quase nada e as coisas continuem a mesma coisa para você. Mas pode ser que dê super certo e que a sua demanda aumente muito, que a procura pelas suas marmitas aumente muito. E aí, você tem a capacidade de atender a essa procura? Porque se você hoje já tem um problema de produção, se hoje você já não consegue atender as suas demandas, né, atender os seus pedidos, sem trabalhar até de madrugada, sem ficar cansada, se você não tem mais espaço para guardar suas marmitas, não tem mais freezer, como que você vai atender a uma alta na sua produção, a uma alta nos seus pedidos? Você precisa estar preparada para caso as coisas derem certo. Por quê? Porque se der certo para você, se você coloca suas marmitas lá, aumentam as suas vendas e você não consegue atender esses pedidos, vai ser um tiro no pé. Você simplesmente perdeu a oportunidade de crescer a sua empresa. Então, antes de pensar em crescer, se pergunte se você está
preparada para isso, para conseguir fazer essas entregas, para conseguir dar conta dessa produção. Se você tem equipamentos, se você tem espaço, se você tem freezer, isso é de extrema importância, porque se você erra nesse começo, se você deixa de atender esses clientes, se isso gera para você reclamações, acabou aí. Vai ser muito difícil conseguir recuperar a sua reputação. A quarta dica é sobre o marketing e a visibilidade que o iFood vai te trazer. Então é necessário que você avalie como utilizar o iFood para ser uma fonte de marketing, para atrair novos clientes. Eu tenho alunas, inclusive, que usam do iFood para ser uma isca de cliente. Então essa é uma estratégia muito interessante, que você vai utilizar do iFood para fazer sua venda, mas quando você for entregar para aquele cliente, você vai mandar para ele um panfleto, um cartão de visita, um recado com o seu telefone próprio, com o Instagram da sua marmitaria. Para quê? Para induzir esse cliente a comprar diretamente com você. Porque quando ele compra diretamente com você, você paga menos taxas, menos comissões. Então, pode ser uma forma também de conseguir utilizar o iFood para atrair clientes. Agora, o iFood também tem inúmeras ferramentas de marketing, inúmeras ferramentas para conseguir te fazer crescer dentro da plataforma. Ele quer que você cresça ali, ele não quer que você saia. Então, para isso, ele vai oferecer algumas ferramentas e você precisa saber como usá-las. Porque existem algumas ferramentas, né? Promoções de R$1, promoções de alguns cupons por alguns centavos. Então, você precisa entender como utilizar essas ferramentas do iFood para crescer a sua empresa dentro da plataforma, para que isso seja uma ferramenta de marketing realmente. E quando eu falo que é ferramenta de marketing, eu preciso que você entenda que é uma ferramenta de investimento. Você investe, cresce e as suas vendas vão aumentando ao longo do tempo. Você vai atraindo clientes ao longo do tempo. Mas isso precisa ser ponderado. Se vale a pena investir nessas ações aqui ou se de repente vale mais a pena você investir em outro lado, no seu Instagram, no seu site, no seu WhatsApp, não sei. Existem variadas ferramentas de marketing. Então é necessário que você avalie, que você entenda onde realmente vai ser melhor que eu invista em marketing agora, neste momento. Porque vai ser muito difícil você crescer dentro do iFood sem utilizar as ferramentas que eles oferecem de marketing. Isso também vai demandar conhecimento. Então, antes de tomar a decisão de estar no iFood, se certifique de que você vai ter tempo para estudar a plataforma, para fazer essas avaliações, para realmente traçar um plano de crescimento dentro do iFood. E a quinta dica que eu quero te dar é sobre o planejamento financeiro a longo prazo. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes você quer entrar para o iFood somente como forma de aumentar suas vendas e aumentar suas vendas rápido. A gente é imediatista, mas quando você tem uma empresa, quando você é dona de uma empresa, você não pode ser imediatista. Você sempre tem que pensar em quais benefícios, quais malefícios, quais prós, quais contras essa decisão que você está tomando agora vão te trazer lá no futuro, lá no longo prazo. Porque, como eu disse, a minha intenção aqui é te ensinar a faturar R$10.000 todos os meses. Para isso, você precisa tomar boas decisões agora. Então, além de você avaliar quais são os custos, taxas, comissões, juros que você vai pagar agora dentro do iFood, leve em conta também o seu fluxo de caixa a longo prazo. Por quê? Porque você precisa ter um plano de crescimento a longo prazo. Você precisa saber quanto você precisa faturar, quanto você pode gastar, quanto você pode investir, para que o seu fluxo de caixa fique sempre em equilíbrio, ou seja, basicamente para você não ficar no vermelho. Não tem como você aumentar o seu faturamento e aumentar os seus custos na mesma medida e lá no final você acaba no prejuízo. Então, para evitar isso, você precisa entender se estar dentro da plataforma do iFood se alinha com seus objetivos financeiros a longo prazo. E por que eu falo isso? Porque o iFood é um lugar de concorrência. Assim como em qualquer outro lugar dentro do iFood, você também vai ter concorrência. E a longo prazo, com o passar do tempo, a concorrência só aumenta. E aí vão aumentar também as ferramentas de marketing, os investimentos, as promoções. Você precisa ter saúde financeira para estar sempre ativa dentro da plataforma.
Deu pra entender? Então, empreendedora, essas 5 dicas que eu trouxe pra você agora são dicas que eu faria diferente se eu fosse voltar pro iFood hoje e também são dicas que eu estudo muito para trazer para você. O iFood ele pode ser uma ótima oportunidade para o seu crescimento, para o aumento das suas vendas, mas é importante pesar os prós e os contras antes de tomar uma decisão. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer algumas dúvidas e a pensar se o iFood vale a pena para você ou não. Mas agora eu quero muito saber se você que está aqui me assistindo já trabalha com iFood, porque se você trabalha com iFood, deixa aqui nos comentários qual é a sua experiência, como você conseguiu crescer dentro da plataforma, você aprova a plataforma, está sendo boa para você? Se você está aqui me assistindo, mas ainda não utiliza o iFood, deixa aqui nos comentários quais são as suas dúvidas, o que você gostaria de saber sobre o iFood para tomar essa decisão ou não. E antes que eu me esqueça, a gente vai continuar esse assunto de crescimento de negócio, esse assunto de faturamento, de vendas, lá na Semana Marmitaria da Sky. Então, se você ainda não se inscreveu, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Na Semana Marmitaria da Sky, eu vou te mostrar o caminho que você precisa trilhar para faturar 10 mil reais todos os meses com marmitas saudáveis. Lá eu vou revelar o porquê você está trabalhando tanto e não tem resultado com o seu negócio. Então, não esquece de se inscrever e olhar o seu e-mail. Lá no e-mail vai chegar um convite especial para a comunidade exclusiva da Semana Marmitaria da Sky. Essa comunidade é gratuita e lá terão várias empreendedoras que, assim como você, querem crescer o negócio. Então, a gente vai trocar experiências por lá. E antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like aqui, não esquece de se inscrever nesse canal, porque toda semana tem vídeo novo pra você. E olha só, se você participa de grupos de marmiteiras, de grupos de pessoas que vendem marmitas saudáveis, já compartilha esse vídeo lá com elas. Com certeza vai dar bastante assunto pra conversar, né? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Beijo!